Boa noite, eu sou a Ariane Afonso. Boa noite, eu sou Luciana Costa. E esse é o Pode Vir. Lu, vamos iniciar o nosso pod com os nossos patrocinadores? Vamos, Ari. Nossos primeiros patrocinadores são Dr. Rafael e Dr. Andressa Proto. A melhor clínica multidisciplinar aqui da nossa cidade, de saúde, beleza, bem-estar. Inclusive, quem estava na maca do Dr. Rafael semana passada fui eu. Isso, e foi uma cirurgia de muito sucesso, né, Ari? Muito sucesso, tanto que já estou aqui, gente. Passou uma semana, já estou aqui na nossa bancada orgânica, arrasando. Isso mesmo. Se Então, você também quer realizar o seu sonho com muita segurança e um pós-operatório digno de princesa, né? Com certeza, já estou fazendo meus injetáveis. Procure por eles e link na bio. Próximo patrocinador, temos agora, a Cervejaria Germânia. Cervejaria dos momentos felizes, né, Lu? É isso mesmo. A Germânia que sempre está conosco nos momentos felizes e agora trouxe uma novidade maravilhosa. Mostra para eles. 33 anos de Germânia. Vocês vão ver o que eles aprontaram, gente. A Germânia lançou uma Oatmeal Stout, que é uma cerveja... Olha que lindo esse rótulo, Lu. É maravilhosa. E não é só isso. Vamos tomar. No final do episódio, iremos provar. E você também tem que provar. Vá até um Ligue Shop Germânia. Na compra de 1 litro, o growler de 1 litro da Stout, você ganha 1 litro da Pilsen. Então, aproveite. Aí. Então, Germânia, 33 anos. E falando de coisa boa, né, Lu? Vamos falar um pouco de Patrícia Zampieri. Sim, a Patrícia que desde 2001... faz projetos maravilhosos no Brasil e no mundo. Arquiteta, engenheira, design de interiores, paisagistas para os projetos autorais. Ali é completo. O melhor atendimento e exclusividade é com ela. Isso mesmo. Procure o escritório Patrícia Zampieri para sua reforma ou a construção do lar dos seus sonhos. E pode ser empresa também, viu, gente? Não é só residência, empresarial também. E agora falando de educação. Sim, para a educação temos o Colégio de Vinhedo. Gente, o melhor e o maior colégio aqui da nossa cidade, transformando vidas. E agora, nosso F31, a gente vai apresentar o nosso convidado, que nós tivemos a honra de estar com ele aqui hoje, nesta noite, né, Lu? Isso mesmo. Para falar sobre o nosso convidado, eu quero falar sobre uma teoria. A espiral do silêncio. Ela está inspirada hoje, hein, gente? Hoje eu estou inspirada, hein? A espiral do silêncio é uma teoria da ciência política e comunicação de massa. A ideia central é que os indivíduos, eles omitem a sua opinião quando elas contrariam a opinião dominante, devido ao medo da zombaria e das críticas. Depois de toda essa apresentação, gente... eu só tenho a dizer que o nosso convidado não está afadado a essa teoria, porque ele habla mesmo, hein? Sem dó. Estamos aqui hoje com Malcolm Mazzucato. Obrigada, viu, Malcolm? Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a vocês, meninas. É um prazer estar aqui essa noite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem interessante. E é uma honra estar com o pessoal aí de casa também, podendo nos acompanhar. A gente é que agradece, né, Lu? Nós que agradecemos a sua participação. Mas vamos começar o nosso bate-papo, bem descontraído. Primeiro, eu queria saber sobre a trajetória profissional, pessoal. Bom, para quem não me conhece ainda, né, meu nome é Malcolm Mazzucato, sou natural da cidade de Vinhedo, tenho 37 anos, sou nascido e criado aqui. Na minha infância, quando bem pequeno, morei ali no bairro da Nova Vinhedo. Meus avós da Nova Vinhedo, a minha outra avó do bairro de São Mateus. E depois, bem pequenininho, já fui morar no Residencial Aquário, bairro do qual hoje eu sou presidente da Associação de Moradores, né? Estou como presidente. Eu costumo dizer que ninguém é nada, né? Todo mundo está. Né? Esse é o termo correto. E minha história na cidade sempre esteve muito envolvida com todo o povo, né? A cidade mudou bastante também. Hoje tem bastante gente de fora, bastante gente de São Paulo nos condomínios, bastante gente do Nordeste, de Minas, do Paraná. Vinhedo está bem misturado, né? Exato. E como eu, quando adolescente, pequeno, sempre estive no meio do esporte, então, principalmente no futebol, então uma hora eu estava jogando aqui num campo, na capela, no aquário, então sempre fui entrosado com todo mundo da cidade. Bom, minha formação acadêmica, né?
quando mais adolescente, mais jovem ali, nem sei se a molecada faz isso hoje em dia, eu fiz lá o Senai da vida. Uau! Mecânico de usinagem, máquinas convencionais, porque você tinha ali na família o tio, o outro que tinha feito. Eu fiz Senai, eu também fiz, você tem que fazer e tal. Nem sei como que tá isso hoje, se a molecada ainda... A molecada hoje em dia quer ser tudo youtuber da vida. Então, acho que só quer ir pro digital, ninguém né? mais faz esse tipo de coisa, acho. Depois fui fazer um técnico em processamento de dados, né? E o técnico ali em informática, enfim, na área de tecnologia. Depois me formei, sou bacharel em administração com ênfase em marketing. E aí fui fazer uma série de especializações voltadas para a área de gestão e de TI, tecnologia da informação. E fiz também uma extensão universitária, né, pela Unicamp, em gestão e estratégia de empresas. Minha vida foi inteira pautada no privado. Eu sempre fui um cara do privado, comecei a trabalhar muito jovem, com uns 16, 17 anos já estava trabalhando. Eu sempre fui autodidata. Então, quando eu fui lá fazer os cursinhos que a mãe colocava, né, de informática e não sei o quê, eu pegava muito rápido. E foi engraçado que ali nessa faixa dos 16, 17 anos, os donos das escolas, na hora que eu terminava, os caras me queriam como professor. Então, bacana. pelo fato de eu ter essa facilidade de aprendizado. Então, eu dei aula, acho que nem existe mais, talvez exista, não sei. Eu dei aula em todas aquelas franquias de informática, Microlins, Microcamp, People, uma que chamava Domínio. Então, eu dava aula ali muito jovem, já em Excel avançado, em todo o pacote Office, né? E uma espécie de mini gestão empresarial ali, né? Para a pessoa que queria ir para a indústria, para o comércio, para a empresa, ter uma noção, né? De, como que eu uso um Outlook da vida? Faço uma apresentação, que hoje em dia é muito normal, mas lá atrás, né? Sim, era novidade. Era muita novidade. Era muita novidade. Muito curioso. Eu dei aula de AutoCAD, que é um software de engenharia, enfim, se utiliza para engenharia, se utiliza para desenho industrial, arquitetura. E eu era muito novinho e eu dava aula para um professor do Mackenzie, de Campinas. O cara era professor do curso de arquitetura, ele devia ter lá uns 50, 60 anos, e o AutoCAD era novo na época. Ele não sabia mexer. Ele estava acostumado só com aquela prancheta, aquela coisa, né? Meu Deus, eu sou, sei lá, tenho 17 anos, 16 anos, estou dando aula para um professor do Mackenzie. Então, foi um fato bem legal, assim. E, posteriormente, aí eu recebi o convite para trabalhar, na verdade, para tocar um projeto de uma implementação de um ERP. ERP é Enterprise Research Planning, que é um sistema de gestão, né? Um sistema integrado, que cuida de toda a empresa. Hoje em dia, todo mundo tem. Eu costumo brincar que hoje em dia uma padaria não funciona se não tiver um sistema. Verdade. Hoje em dia, Verdade. Muito tecnológico, está muito moderno, né? E a gente precisa dessa tecnologia no dia a dia para os nossos afazeres, né? O próprio podcast aqui é um exemplo. Né? Verdade. Sem a tecnologia é indispensável. Então, eu assumi, né, a área de tecnologia dessa empresa e estou lá desde então, né? São quase, sei lá, 17 anos. É aqui em Vinhedo. Você está na mesma empresa há 17 anos? Na verdade não, né? Aí eu vou chegar lá. Então, eu sempre fui do privado, passei por algumas implementações de sistemas. Para quem é de TI, eu já fui key user, sabe que uma troca de sistema numa empresa inteira é doído, é complexo. Ainda mais se você pega pessoas que já têm um vício, né? Eu falo, Ariane, você está acostumada a pintar essa caneta de rosa, amanhã vai ter que ser azul, porque o sistema novo agora precisa que seja azul, as coisas evoluíram. Nossa, é difícil a aceitação das pessoas, né? É muito complicado. Então, o ser humano ele tem um certo... Tem uma dificuldade, né? Com a mudança. Né? Sim. A gente brinca, né? Mudou a cor da grama, o burro morre de fome. E é bem isso, né? Mas, assim, foi uma experiência fantástica, porque quem é de TI vai se identificar comigo agora. O cara de tecnologia, de gestão, ele está à frente de todas as áreas, né? Então, assim, por exemplo, a Lu, ela é do PCP ali, da fábrica. A Ariane já é do financeiro. O cara que está na minha posição, ele tem que entender do PCP, né? Da parte da fábrica, e tem que entender do financeiro da Adriana. Por quê? Porque o sistema gerencia tudo.
Sim. Então, isso me deu muita bagagem, porque eu entendo o contexto De vários total, setores, exato, Falou de contabilidade, eu tenho que saber. Falou de financeiro, eu tenho que saber. Falou de vendas, eu tenho que saber. De faturamento, eu tenho que saber. De fábrica, né? De PCP, de manufatura, de logística, de RH. Então, eu ainda falo, isso é sacanagem, porque quando você vai no médico e quebra uma perna, você vai aonde? Você vai no ortopedista, né? Quando você tem um problema no coração, você vai no cardiologista. E o cara que está na nossa posição aí de gerente de TI, ele tem que cuida do RP ali, ele tem que saber... De tudo um pouco. De tudo. Então, o cara que quebrou a perna vem falar comigo. O cara que está com problema no coração... Ele é o clínico geral que vai receber todo Exatamente. mundo. Então, ainda bem que você é o clínico geral, né? então, eu estive lá todo esse tempo, né? Hoje tem uma empresa que presta consultoria nessa área de tecnologia e de gestão também, gerenciando projetos, enfim, parte de infraestrutura, servidor, cloud, storage. E aí, ano passado, eu recebi um convite para ir comandar a subprefeitura da Lapa. Uou! Vamos começar por aí. E a gente quer falar agora, né, de política com o Malcolm. Porque, gente, para quem não sabe, ele tem um grande destaque aqui no cenário político da nossa cidade, de Vinhedo. Já foi candidato, né, pleiteou a última eleição e teve um número expressivo, né, de votos, de 449, foi isso? Foi. 449 votos. E a gente quer saber, e aí, Malcolm, como que tá essa eleição agora de 2024? Conta pra gente. Como que foi da Lapa para Vinhedo? Então, como eu estava dizendo, aí ano passado eu saí do mundo corporativo, entre aspas, porque eu continuo atuando agora como empresário. Exato. E aceitei o desafio de comandar a subprefeitura da Lapa como chefe de gabinete, juntamente com o subprefeito Ismar e, posteriormente, o subprefeito Pepe, né? Houve uma troca. Inclusive, é o Pepe que está lá até hoje, desenvolvendo um trabalho brilhante à frente da subprefeitura, comandando várias operações, enfim. E isso me deu uma casca e uma bagagem, foi algo muito importante, assim, foi um divisor de águas. Porque estar na maior cidade da América Latina, acompanhando os problemas aquilo ali, literalmente não dorme. É uma fábrica de problemas, né? É um negócio muito maluco. Aqui, se acontece algum problema, sei lá... pontual, né? Mas eu digo... Cara, tudo é muito, sabe? Por exemplo, aqui é falação. Um faz fofoca com o outro. Lá, dependendo do que você fizer, você tá no Datena às 6 horas da tarde. Então, é um negócio muito, muito maluco, assim. E no começo, você fala, caraca, o que um cara jovem de Vinhedo tá fazendo aqui? Mas, ao mesmo tempo, quando eu recebi um convite, quem me convidou foi o vereador Rubinho, né? Ele que me indicou, na verdade, porque, assim, surgiu a oportunidade. E ele falou, Malcolm, você tem perfil, você tem currículo, mas, cara, eu sempre fui do privado, tudo bem, né? Eu sempre me especializei em gestão e tudo mais, mas a gente sabe que a gestão pública tem alguns pontos que são bem diferentes da gestão privada. Tem muitos pontos em comum, sim. Mas tem alguns pontos diferentes. E aí ele falou, cara, me manda o currículo, vou mandar. Rubinho é o inimigo dos pancadões em São Paulo. O Rubinho... Né? Ele que fecha tudo, né? Em Vinhedo tem muito... paulistano, né? Que o cara é de São Paulo, mora no condomínio, traz a família, isso aqui é muito importante. É bom vocês terem frisado isso. A gente não pode perder São Paulo pro Boulos. Esse cara é um imbecil, é um terrorista, é um bandido, e o Rubinho é um dos principais nomes lá em São Paulo que combatem esse cara. E ele combate sem dó, hein? Não, sem massagem, que é como tem que ser, gente. Exato. Não dá para ter os meio termo. Os problemas de São Paulo são muito complexos, né? Eles precisam de medidas efetivas. Exato. E ele está à frente lá com muito empenho, muito pulso, recebendo diversas ameaças. Eu estive lá um tempo, como eu estava dizendo, ele mandou meu currículo, e São Paulo não é assim a casa da mãe Joana. São Paulo é referência em vários aspectos. Cara, é a maior cidade da América Latina. Então, os holofotes estão virados para São Paulo. Então, lá você tem um Tribunal de Contas do município, que é muito ativo. Você tem um Ministério Público lá, que é muito ativo. Então, para o meu currículo ser aprovado, precisa passar num conselho, que é o COMAP. Um monte de gente não passa no COMAP. E o prefeito não consegue nomear. Porque os caras investigam a tua vida inteira, ver se você tem qualquer coisinha
você não é nomeado em São Paulo. Porque você passa por um crivo bem rigoroso mesmo. Então, assim, foi bem legal eu ter sido aceito, estar como chefe de gabinete. Eu tinha quase 200 funcionários lá. Eu tinha de acordo com o último censo, cerca de 400 mil habitantes. É realmente uma proporção muito alta, né? Mas São Paulo tem 12 milhões de habitantes. São Paulo, ano passado, teve um orçamento de 111 bilhões de reais. O orçamento de São Paulo é maior que o orçamento de praticamente todos os estados brasileiros. Na verdade, de países do mundo. De muitos. Muitos países. Nossa, na verdade, é assustador, né? Na verdade, a cidade de São Paulo tinha recentemente o terceiro maior orçamento do país. O primeiro era da União, do Brasil, o segundo era do Estado e o terceiro da cidade de São Paulo. Mas agora eu acho que o Estado do Rio e o Estado de Minas, acho que passaram a cidade de São Paulo. Então, olha o tamanho dessa metrópole. Olha a importância disso para estar na mão de um esquerdista. De um cara... um cara que começou a trabalhar agora, que virou deputado agora, com sei lá eu quantos anos esse cara tem, que até ontem estava invadindo terra, depredando. E é engraçado, porque aí o pessoal, a velhinha do 8 de janeiro, que foi lá, tá presa. E um imbecil desse que já invadiu terra, depredou, esse cara não é terrorista. Então, olha o cenário, que triste que a gente está vivendo hoje. Mas, com certeza, não vai ser esse cenário que a gente vai assistir, né, Lu? Não. Mas, Malcolm, sabemos que você é um empresário de sucesso, muito bem sucedido também na política lá em São Paulo, na Lapa, que você atuou. O Rubinho também é um querido, eu tive a oportunidade de estar ao lado dele, a gente pleiteou uma eleição e também muito bem sucedido na política ali de São Paulo, né? Nos representa muito bem. E você, Malcolm, fala para mim, conta para a gente, aqui em Vinhedo, você tem uma representatividade muito grande, né, como direita aqui em Vinhedo. Como que você enxerga agora esse cenário político da nossa cidade? Olha, Vinhedo, ao meu ver, falando nesse contexto, né, de direita e esquerda, sim, na minha visão, muitas das vezes não tem nem direita e esquerda, tem o bem e o mal, é nítido, né, em algumas situações. A gente tem um grave defeito, né, e isso não só para a política, para tudo, para, sei lá, questões do dia a dia, que você costuma falar assim, vi tal coisa, mas só acontece na televisão. Nunca acontece comigo. Sempre acontece nunca com o vizinho, é sempre lá é longe, é São Paulo, O país começa no nosso município, na nossa cidade, no nosso quadrado. Então, assim, a gente tem que cuidar muito bem disso aqui e essas porcarias ideológicas da esquerda tá chegando cada vez mais próximo da gente. Aqui nós temos os esquerdinha da vida. Depois dessa introdução que vocês fizeram aí, agora vocês seguram aí. Se precisar botar Você não tá na inspiração. Cuidado para os esquerdinha não denunciar o Instagram do Pode Vir e tirar do ar aí também, que o meu eles tentam fazer isso direto. Mas aqui a gente tem essa turminha que defende legalização das drogas, a legalização do aborto. Será que alguém abortaria um filho do Neymar? Então, uma boa questão, né? É complexo isso. Mas aí é a velha hipocrisia da esquerda, e é isso que, para mim, não dá, sabe? Tipo, é puxado ouvir toda essa merda e ficar calado. Você fala, não, desculpa, vai tomar porrada. Não dá, cara. Eu ainda não tenho filho, mas eu quero ter. Eu não vou deixar um filho meu crescer no meio dessa porcaria. Então, assim, enquanto eu estiver em Vinhedo, com mandato, sem mandato, eu vou combater toda essa porcaria ideológica da esquerda. Eles têm uma tara com as nossas crianças, parece que eu nunca vi na vida. Os caras querem já sabe, pequenininho, já falar de sexualização. Ô, louco, cara, lá em São Paulo a gente pegou um caso lá gravíssimo. O Rubinho até tentou engatilhar uma CPI. O pessoal da HC já estava fazendo transição de sexo, começando a transição de sexo em crianças de 6 anos de idade. Cara, com 6 anos de idade, eu tenho um sobrinho que não sabe nem
Não, para, não dá, né? É surreal. É surreal. Você já vai começar a injetar É bizarro, numa criança é bizarro. de 6 anos. É bizarro. Ah, tá, mas é em São Paulo. Tá, gente. Se a gente não ficar esperto, daqui a pouco tá começando a chegar aqui. E é isso que eu falo. A gente tem que cuidar primeiro do nosso quadrado, da nossa cidade. Para depois... Isso vai reverberar no Brasil. Sim. Então, assim, voltando para o contexto do cenário político de Vinhedo. Essa eleição de 2024, ela é importantíssima. Por quê? Porque ela vai refletir diretamente na eleição de 2026. Então, assim, você precisa identificar as pessoas que você está votando, porque essas pessoas vão refletir diretamente nos senadores, nos deputados, no próximo presidente. Então, assim, a gente teve aí na última eleição do presidente essa turminha de esquerda aí fazendo manifestação pró-Lula. E são hipócritas ainda, porque estava em pandemia. Então, eles eram da turminha do Fique em Casa e foram para a rua fazer manifestação pró-Lula. Com o sovaco peludo. Mas essa questão do sovaco, sabe, é uma hipocrisia. A gente, ao tempo todo, chama de macho escroto, hétero top, macho tóxico, sei lá, tem um monte de apelido. Fascista, que a pessoa fala que é fascista, nem sabe o que é fascista, né? Um bando de Zé Mané. Mas, e aí, elas mesmas têm orgulho, né? Eu já vi até feminista tatuar aqui Mentira, sério? sério? Só dá um Google aí, quem tiver em casa, elas tatuam o pelo lá e tal. Então, eu achei que isso é um elogio, pô. Se você tatua... Que medo! Todas as minhas tatuagens, não sei se vocês têm, eu gosto. Meu pai não deixa eu fazer Então... tatuagem. Eu não tenho também, gente. Então, mas se você tiver uma tatuagem é porque é motivo de orgulho, Sim. você gosta, né? Você vai não, tatuar nada contra então, quem tem. Quando eu falo isso, eu acho que eu estou falando uma coisa que tá ok para elas, né? Agora, quando elas nos chamam de macho escroto, hétero top, hétero tóxico, sei lá, cada hora é um apelido, aí tá tudo bem. É o ódio do amor. Olha, mas eu creio que todos nós concordamos que a juventude é emocionada, né? Você sabe quando o córtex do lobo central do cérebro, que é o do juízo, a parte do juízo do cérebro, ela só termina de se desenvolver ali aos 25 anos. Só que todo jovem é emocionado, porque ainda não tem essa parte evoluída, entende? Tem uns que já passaram da idade e ainda não evoluíram, né, amiga? Evoluiu, né? Tem Isso muito. acontece. Normalmente é um professor de história, filosofia, de Geografia, de coque que mora com a mãe com 50 anos, né? Normalmente é isso. Pode ser, Mas verdade. Olha, não, Vocês vão ser canceladas junto comigo, tá? nem vem. A gente é a política. Exatamente, o voto é secreto, não? Mas, olha, antes a grande maioria dos jovens, eles tiravam ali o título de eleitor aos 16 anos, já com uma certeza para lutar por uma ideologia, e antigamente... Tinha orgulho disso, né, Lu? Não, e a gente tinha muito nítido isso, que as ideologias de esquerda, as ideologias, né, de mais socialistas, tal, eram predominantes, né, nos jovens. Sim. Hoje em dia, a gente está vendo isso diferente. Parece que toda a ideologia de direita e libertária também está combinando aqui nesse centro. Tá engatinhando Como ainda. você enxerga isso? Eu acho que tá bem no início essa onda aí, porque assim, infelizmente a maioria dos jovens ainda a tendência é que sejam de esquerda. Eu já fiz algumas... Por que você acredita que isso acontece? E eu acho que não é por mal. Eu mesmo, quando eu era mais novo, mais jovem, não sei vocês, mas as ideias da esquerda são lindas, maravilhosas. É muito legal. Você fala, cara, todo mundo vai ter a mesma coisa, ninguém vai passar necessidade, o mundo é lindo, maravilhoso, paz e amor. É um negócio fantástico. É aquela falsa sensação de que, olha, todo mundo vai ser bem cuidado. É um discurso fácil, é um discurso de preguiçoso. Mas, na verdade, isso mostra, quando você é jovem, na minha opinião, que você tem um bom coração, pô. Eu já compactuei dessas ideias. Eu falava, pô, isso é legal. Pô, não é legal todo mundo ter o mesmo dinheiro, todo mundo ter acesso à educação, à saúde. O problema é que isso é um mundo... todos se corrompem, né? Quando chegam Não, na verdade é que isso é uma utopia. Isso é bobagem.
Então, mas na verdade não é nem, eu não diria nem a questão da corrupção, mas vamos chegar lá para vocês entenderem. Você pega, por exemplo, vamos imaginar que hoje a gente coloque o mundo, agora a gente para o mundo, divide o dinheiro igual para todo mundo. Então, ó, sei lá, deu 1 milhão para cada um. A Lu tem 1 milhão, a Ariane tem 1 milhão, o Malco tem 1 milhão. Tá bom. Pronto, agora dá play no mundo de novo, cada um com seu 1 milhão. Cara, daqui a pouco a Ariane vai falar assim, mas eu vou pegar meu 1 milhão, vou pegar o rapaz da Germânia lá, a gente vai fomentar tal coisa. Daqui a pouco ela está com 10 milhões. A minha cara, gente. A Lu vai falar, eu vou, sei lá, fazer festa, curtir. Daqui a pouco a Lu está sem nada. Vai voltar tudo a ser o que era, entendeu? É verdade. Então, assim, isso é imbecilidade, é utopia. Então, assim, tudo bem, você tem um coração legal de acreditar nessa historinha do bem, mas, na realidade, não existe. E o que acontece, assim, o pior de tudo... Isso é fantasia. Você pega o líder desses caras, o ladrão aí de 9 dedos. O cara, ele defende toda essa... Ele me dá um discurso falando que, mas a classe média não precisa ter 2 televisões em casa, pode ter uma, que tá bom. Tá bom. Aí o imbecil lá, o ladrão, tá comprando uma cama de não sei quantos mil, 100 e poucos mil reais, um tapete não sei do quê, daquela janja. É canja pra mim, é uma deslumbrada. Ela é sem noção nenhuma. Então, assim, o líder, ela cara... Ela que tá certa, gastar todo o dinheiro do marido. Não é, Lu? Então... Ainda nosso presidente! Então, mas até aí eu concordo. Se o cara é um empresário, ele quer ter lá uma canja da vida, o dinheiro é dele. O problema é que ela tá gastando, eles estão gastando o nosso dinheiro. Exatamente. Entendeu? Gente, eu brinquei, mas a realidade é de aí chorar. Que é o problema. Se o Lula fosse um trabalhador, um empresário bem-sucedido, que ele comprasse a cama de 1 milhão. O problema é que ele está comprando uma cama de um valor estrondoso com o nosso dinheiro. Ele gastou, ano passado, 1 bilhão de reais em viagens com essa senhora. Mas, Malcolm, não dá para ele trabalhar. Ele tem 9 dedos, é aposentado por invalidez há tempo, gente. Não dá. Pois olha, nem vou entrar nesse assunto, porque eu já conversei com pessoas lá em São Paulo que falaram, olha, o fulano trabalhou com ele e tal, ele deu um jeitinho lá de resolver isso aí, enfim. Mas aí é a rádio peão, né? Mas todo mundo sabe que toda historinha tem um fundo de verdade. Mas é exatamente isso. Se o cara ele é um cara do mundo privado, o problema é dele, como ele gasta o dinheiro dele. Agora, não o nosso. Exatamente. Entendeu? E vamos combinar também que o mundo privado meio que é a locomotiva, né? A gente tem um exemplo de uma Coreia que tem a mesma cultura, que tem o mesmo sangue e que foi dividida em norte e sul. A gente tem um norte, onde hoje se destaca exploração sexual, desnutrição, e a gente tem um sul da Coreia, que hoje é conhecido pelo BTS, uma banda de K-pop, conhecido pelo Samsung. É a água e o vinho, né, amiga? É o capitalismo. Exato. Aonde está, né? Então, a gente consegue enxergar um exemplo de cultura ali com o mesmo sangue, a mesma cultura, mas que foi dividida entre o socialismo e o capitalismo, e a gente tem um resultado óbvio, né? Exato, é óbvio. É óbvio. Para quem tem uma leitura, não sei se vocês já leram, mas eu vou falar para o pessoal que está em casa, é uma leitura muito gostosa, você termina esse livro rapidinho, ele é simples e objetivo. Ele se chama 6 lições de Ludwig von Mises, que é um economista austríaco. Cara, se você ler esse livro e ainda acreditar que o socialismo e o capitalismo funciona, não dá. Acho que até uma criança de 2 anos de idade vai entender que não fecha a conta. Qual o nome do livro? As 6 lições de Ludwig von Mises. Fica a dica. Fica a dica para vocês. Mas, Malcolm, voltando aqui para Vinhedo, que a gente gosta de política, a gente é apolítico, mas a gente fala de política, se deixar, olha, a gente vai longe. Mas voltando aqui para Vinhedo, nossa querida cidade, eu vinhedense de coração, sabemos que a gente tem a fama de ser o principado, enfim, mas a gente também tem problemas, né? Aqui é uma cidade muito bem administrada, de uma qualidade de vida uma das melhores do Brasil, mas temos problemas também. E um dos problemas que vem de muito tempo atrás, né, e que ainda perpetua, é a falta de água. E você, o que você tem a dizer sobre isso? Se você for eleito, né, como vereador,
Qual será a sua posição em relação a esse problema que a gente enfrenta há muito tempo aqui em Vinhedo? Sim. Você tem conhecimento dos projetos que são feitos pelo governo hoje em dia em relação a essa falta de água, que é um problema que assola a grande maioria dos vinhedenses, né? E a gente, às vezes, não tem tanto conhecimento de quais os passos que o governo está tendo. Na verdade, o que eu acredito? Inclusive, sem dúvida nenhuma, é a minha principal bandeira, que é na educação, é na cultura. Só assim que a gente vai melhorar esse país e a nossa cidade. Com relação a essa questão da água, especificamente, acho que foi a Ariane que falou, né? Que é um problema que já vem de longa data. Então, assim, é um problema de fato. A Lu mesmo, né? Estava comentando que outro dia, no Panorama, você estava sem água. Não só lá, na Capela, em todos os bairros. Está todo mundo sem água na torneira. Agora, desculpa, não vai resolver o problema eu pegar a porcaria no celular, ficar igual um imbecil. Tá faltando água. Do condomínio, né? Ou querendo fazer um sensacionalismo barato. Sabe? Tipo, tô vendo, tá faltando água. Até um imbecil, se abrir a torneira, vai ver que a torneira não tem água. Exatamente. Entendeu? Então, eu acredito numa política propositiva, inteligente, para a gente resolver o problema. Entendeu? Não para ficar apontando o dedo ou chovendo no molhado, que qualquer tonto faz. Exatamente isso, só tonto faz. Desde que eu virei, né, a chavinha São Paulo-Vinhedo, né, esse ano, eu tenho conversado com muitas lideranças na cidade, e de tudo. Empresários, comerciantes, lideranças nos bairros e tal. Pessoas que pensam a cidade, que estão pensando a cidade daqui 4 anos, daqui 8 anos, a médio e longo prazo. Não é o trouxa que está preocupado com um churrasquinho, uma cervejinha. Esses caras eu nem perco meu tempo. Tá? E aí era constante essas lideranças me questionarem. Porra, e a questão da água? Tá horrível, tá todo mundo reclamando. E eu, né, a gente sabe do que acontece, e eu fui cobrado do secretário de governo. Falei, Jorge, o que está acontecendo? Qual que é a ideia? O que vocês vão fazer? E ele, de forma muito serena, competente, sentou, me explicou. Então, assim, o último investimento de água feito em Vinhedo foi o grande, né? O Zé Gasparini. Olha quantos anos que não faz isso. E aí as pessoas, né, reclamam. Mas você, como vinhedense, para um segundinho aí na tua casa agora e pensa. Quem foi que mais liberou loteamento, condomínio na cidade sem infraestrutura de água nenhuma? Faz esse exercício simples. Então, assim, vamos ser justos. A treta não é de agora. Não, vem de muito então, assim, longa data. Meu perfil é zero passapano. Acho que vocês já sabem. Se tiver que dar porrada, eu vou dar porrada. Mas também não adianta você crucificar alguém que não é... Tá, mas ó, então, eu estou em Vinhedo há 2 anos. Eu não sei aí de Zé Gasparini. Eu quero saber o que o isso. governo agora está fazendo para o problema aqui. Esses foram os erros, inclusive, dos governos que passaram. Porque não poderia ter feito liberação de loteamento, de condomínio, de uma forma estruturada. Beleza, mas vai dar gargalo na água. Então, peraí, antes de liberar mais condomínio, vamos reestruturar. Né? Agora vai ter que fazer o quê? Bicho, se vira, é o que você falou. Quem está no governo agora, o problema é teu. Você não quis ser prefeito? Você não quis... A bucha é tua. Mas, Malcolm... Então, o que o Jorge me passou, só para finalizar? Está sendo realizado o maior investimento de água da história de Vinhedo. Exatamente. Então, ele me mostrou a planta e tal, foi feita a represa nova, vai ser realizada a atualização das novas ETAs. Na verdade, a nova ETA é a ETA 3, que é lá de São Joaquim. E o que acontece? Tem as represas. Da onde vem o maior volume de água de Vinhedo? A captação do maior volume de água de Vinhedo hoje, vocês sabem ou não? Eu não faço ideia. É do rio Capivari. Não é das represas. Óbvio, quanto mais represa, melhor. A gente precisa dos reservatórios e tal. Mas a gente pode captar hoje do rio Capivari 600 mil litros de água hora. A gente capta 400, 450. Ou seja, é 50... Né? Eu posso captar 50% a mais. Eu posso 600, estou captando 400.
Então vai existir essa atualização da bomba para poder ter essa capacidade maior. E, infelizmente, a população sofre enquanto isso. E essas providências já estão, né? Tá tudo em andamento, já estão sendo tomadas aí Sim. pelo governo atual. Foi o que ele me passou. Eu confio. Se não for executado, ele sabe que eu vou lá e vou dar porrada. Serão os primeiros a cobrar. Não, Estarem juntos. a gente confia, vai acontecer, já está acontecendo, Já né? está acontecendo. Já está acontecendo. Fora isso, a gente sabe que existem diversos outros aspectos. Então, assim, sempre que você olha para um problema, você precisa analisar. Não sair falando abobrinha que nem E um... buscar os canais corretos Corretos. para fazer a sua reclamação. Né? Exato. Eu acho isso interessante. Eu havia comentado com o Malcolm que no meu bairro realmente houve esse problema de água e tal. Porém, uma pessoa do bairro que foi muito inteligente falou, não, o canal para fazer a reclamação é esse. É isso. Vou lá, quais são as reivindicações, essa, ok. E aí um representante fez as reivindicações, a Sanebave no outro dia estava lá, fez a aferição, descobriu um vazamento, pronto, e acabou. Não existe um sensor em todos os canos, em todas as ali da Sanebave, em todos os canos da cidade. Então nós também precisamos ter a nossa participação, né, Malcolm? Também para poder cobrar do governo, né, o serviço prestado. Sem dúvida. E aí, como eu estava dizendo, existem vários outros aspectos. Por exemplo, existe uma perda muito grande na tubulação. Então, se perde muita água. Então, precisa existir um trabalho em cima disso, para a gente começar a recuperar essa tubulação, se perder menos água. Então, assim, é uma série de... Pô, eu gostaria muito que tivesse um pó de pirim-pim-pim e falar, não, a solução é tirar essa caneca daqui e botar aqui. Na maioria das vezes, os problemas no setor público é um conjunto de ações que levam a uma melhora ou que levam a uma solução. Então, por isso que é importantíssimo você, eleitor, nessa eleição, votar em pessoas capacitadas, não em qualquer Zé Ruela. Não porque é amigo da mãe, do pai. Exato, por causa do churrasquinho. É. Então, assim, tem um exercício que é muito simples. Imagina você tem uma empresa e você vai precisar ficar fora 6 meses, 1 ano, 4 anos. E você vai precisar pegar a chave da tua empresa e dar para alguém. Analise todos esses candidatos, pré-candidatos que vão ter esse ano, né? Pré-candidatos agora, daqui a pouco se tornarão candidatos, e fala, cara, nossa, esse aqui jamais, eu deixaria a chave da minha empresa na mão dele, e esse jamais, esse jamais. Ah, esse aqui talvez. Não, esse eu deixaria. Faz esse exercício. E aí eu falo, se você não deixaria a chave da tua empresa na mão do fulano, por que você vai deixar a chave da cidade 4 anos? É um bom exercício a ser feito, hein, gente? Com consciência, né? Com planejamento. Já temos muitos candidatos aí para fazer esse Já exercício. temos muitos candidatos. O Malcolm, mas quais são os projetos primordiais que você tem aqui para o Principado de Vinhedo, da qual você pretende se dedicar? Olha, tem algumas pautas, algumas bandeiras que com mandato ou sem eu vou tatuando, eu vou ser combativo, eu vou ser propositivo, enfim. Sem dúvida nenhuma, a primeira delas, disparado, é o que eu já falei. Eu pretendo ter filhos e quero deixar um local de convivência, de harmonia. Então, vou dar porrada, óbvio, nessa ideologia tosca de esquerda. De toda essa porcaria que a gente vê o tempo inteiro. E isso é uma coisa muito interessante, porque o pessoal da direita está preocupado com a cereja do bolo. O que é a cereja do bolo? É a presidência. A gente teve a cereja do bolo ano passado, com o Bolsonaro. Ano passado não, desculpa. Na eleição passada. Mas a esquerda ela tem o bolo inteiro. O que eu quero dizer com isso? Não adianta nada a gente ter a presidência, sendo que a grande mídia é completamente esquerdista. Completamente. 100%. Nós temos toda a parte cultural, artística do país, tirando o pessoal aí do sertanejo, o resto é tudo esquerdista, tudo mamador de Lei Rouanet. Você pega lá Cláudia Raia, que pega não sei quantos milhões, fulano. Cara, é surreal. Então a gente não tem a grande mídia, a gente não tem os artistas, a gente não tem as universidades, que é uma doutrinação esquerdista. Que mais? A gente não tem o judiciário. O STF, cara, até esses dias o Barroso estava falando,
perdeu o mané. Nós vencemos o bolsonarismo. Então, olha, a gente não tem o bolo, a gente está preocupado com a cereja. Não, a direita precisa se reorganizar, E se assumir o replanejar, bolo, né? e pensar como que nós vamos reorganizar as universidades, as escolas, como que nós vamos reorganizar o judiciário. E vale a pena ressaltar o seguinte, o judiciário não tem que se reorganizar, o judiciário tem que ser imparcial. Não pode fazer campanha para a esquerda igual foi na última. A gente viu diversos absurdos, fazendo gambiarra no tempo de rádio do Nordeste do Bolsonaro, restringindo um monte de coisa. O Bolsonaro não pode usar as imagens do 7 de setembro, né? O Lula pode até dar cambalhota lá no STF, que está tudo liberado. O Bolsonaro não podia fazer nada. Então, assim, a direita precisa se reorganizar nesse aspecto. Só a cereja do bolo não vai adiantar nada. Se o Bolsonaro voltar, ou se vier o Tarcísio, se vier o Zema, se vier o Caiado, a gente vai continuar com a cereja do bolo. Todo o resto é da esquerda. Então, essa, sem dúvida nenhuma, é a principal bandeira. Aqui em Vinhedo está crescendo cada vez mais a esquerda. A esquerda aqui já foi menor, está crescendo. E eles são traiçoeiros, eles são ardilosos, eles são mau caráter, literalmente. Vou dar um exemplo. Nós temos aqui esquerdistas que são a favor de aborto, toda essa porcaria, porque se você é esquerdista, você tem que bater no peito e falar, não, eu sou esquerdista e a gente sabe a agenda da esquerda. E a gente tem esquerdista aqui tentando pedir voto em igreja. É um absurdo. É o fim, né, gente? É o fim da picada. É. Para mim é incompatível. Não tem como você ser cristão e você ser esquerdista. Primeiro que não se deve misturar religião com política, né? Começa aí. Começa aí. Eu acho um absurdo quem mistura. Também acho, não concordo. É o fim. Mas a minha revolta é de tentar enganar as pessoas. Pô, você vai numa velhinha lá da igreja. Aí com cara de bonzinho, tal. A velhinha às vezes nem sabe que é direita e que é esquerda. Isso é uma coisa muito importante de frisar também. Você que está em casa, faz esse exercício. Esquerdista, tem 3 tipos de esquerdista. E aí eu vou deixar claro aqui qual que vale a pena a gente batalhar para trazer esse cara para o nosso lado e qual não perca seu tempo. Então você tem lá, o primeiro tipo de esquerdista, é aquele que ganha alguma coisa com isso. Então você olha para o cara, ele lucra com isso. Ou ele está mamando ali em algum cargo, ou ele é eleito, ou ele fala alguma bobagem para atender a turminha do Todes ali, essa merda toda, e a turma vota nele e ele ganha dinheiro com isso. Então esse cara que ganha dinheiro com isso, nem ele acredita no que ele está falando, mas como ele ganha dinheiro, então desencana desse cara, não perde seu tempo com ele, porque você não vai trazer ele para cá. Você tem o segundo tipo, que esse se bobear até mais puxado, que é o mau caráter. O que é o mau caráter? O cara tem base, ele tem conhecimento, ele tem tudo e é de esquerda. É o famoso esquerdinha de iPhone. O pai dele normalmente chora no banho. O pai desse cara, ele chora no banho. Eu tenho vários pais, amigos meus, que falam pra mim, mal, eu choro no banho. Porque meu filho, eu dei tudo. Dei escola boa, ele tem base, tem formação e fala cada abobrinha que não tem cabimento, entendeu? Mas não larga o iPhone, né? Mas não larga o iPhone e quer o dinheirinho do pai para ter o carrinho, para ir para os Estados Unidos, Então esse é o esquerda mau caráter. Não perca seu tempo com esse cara também, que se o Lula estuprar alguém, ele vai continuar votando no Lula. Esquece. E aí a gente tem o terceiro tipo, que esse vale muito a pena a gente conversar e debater. Eu já perdi horas com esquerdistas, que é esse terceiro grupo que eu considero, que é a Dona Maria, o seu João, que, cara, eles têm ignorância no sentido literal da palavra, mas tem puta coração, é gente boa, trabalhadora, do bem. Esse cara, a gente precisa explicar para ele que o discurso da picanha não é verdade, que o ladrão tá mentindo para eles, entendeu? Que quem vai comer picanha, acho que foi até ontem que ele deu uma declaração, né? Eu morava numa casinha de 33 metros, mas agora eu moro num palácio. Desculpa, Dona Maria, seu João, você não vai comer picanha. A picanha é abóbora, que ele já mostrou lá. Exato. Então, essas pessoas, 100% são pessoas de coração bom, do bem. Essas, vale a pena a gente conversar e falar, não, Dona Maria, eu vou te explicar aqui o que acontece, por que esse cara nunca vai cumprir o que ele está falando. E esse vale a pena a gente trazer para o nosso lado. E, sem dúvida nenhuma, as minhas principais bandeiras são educação, porque é só através da educação pra gente sair dessa merda. O Lula mesmo falou esses dias, agora o
o metalúrgico que estudou um pouquinho mais e tá ganhando 6 conto, 8 conto, já não vota mais no PT. É óbvio que não vai votar mais no PT. O cara saiu da ignorância total para um pouquinho de luz. E ele não vai mais votar nesse lixo, nessa porcaria, porque ele sabe que é mentira. Então é isso, a gente precisa... A educação é a base. É a base de tudo. Uma sociedade culta, bem educada, sabe? Sem dúvida, eu vou batalhar por isso. Então, assim, quando eu vejo esquerdista querendo colocar a agenda de sexualização das crianças na escola, pau. Quando eu vejo banheiro unissex, pau. Isso é uma babaquice. Você pega essas feministas, cara, elas foram brigar para ter vagão de metrô só para mulher em São Paulo. Ao mesmo tempo, elas brigam para ter banheiro unissex. Qual é a coerência dessa turma? Não tem muito sentido. Então, no vagão de trem... Sem sentido nenhum. No vagão de trem, do metrô, ela quer separar só a mulher. E aí, no banheiro, pode mulher e homem. Gente, são completamente... Sem comentários. Alienadas, sei lá. É uma lógica esquerdista que eu não consigo entender, cara. Então, assim, é aquela história, né? Para as feministas. O lugar de mulher é onde ela quiser. Menos em casa, cuidando dos filhos e do marido. Meu corpo, minhas regras. Isso vale menos quando for dentro do ventre de alguém, né? Verdade. Então, é um monte de incoerências, de hipocrisia que não dá. Tenta ser um preto de direita. Eles são especialistas. O Holiday, eu lembro do Holiday em primeiro, foi um dos primeiros. Qual que é o modus operandi da esquerda ganhar votos? Ela precisa colocar o rico contra o pobre, o hétero contra o gay, Sim. o preto contra o branco. E aí eles vão com esses discursos imbecis. Só criando contenda. E a polarização, né, que a gente sofre tanto hoje. Eu acho a oposição é tão necessária. A oposição é muito necessária para todos os tipos de governo. Sim, agora, assim a polarização né, é tão ruim. A oposição, para mim, ela é fundamental. É saudável, É a base da democracia. Se você é prefeito ou presidente e eu não puder criticar, não existe democracia. Não existe democracia, exato. exato. Que o Lula, o Alexandre de Moraes, os caras estão tentando fazer. Você fala alguma coisa, os caras tiram... Você viu esse escândalo do Twitter? O Alexandre de Moraes mandava derrubar a conta da galera sem ter feito nada. E obrigava o Twitter a dizer ainda que... O Twitter, né? Agora o Foi X, devido às né? diretrizes... Devido às diretrizes da instituição. Que absurdo, isso é censura. Então, assim, o que acontece? O tempo todo a gente está debatendo e lidando com esses imbecis da esquerda. Por mais que o cara seja um imbecil, por mais que ele fale um monte de absurdo, eu vou defender até a morte o direito dele falar. Ele tem que ter o direito de falar o que ele quiser. E se ele estiver falando alguma bobagem que está ofendendo alguém, está constrangindo alguém, a gente tem lei para isso. E aí o cara vai responder perante a lei. Danos morais, assédio. Então a gente tem lei para isso. Mas o cara tem que ter o direito de falar a abobrinha dele. Esquerdista... Ok, se a gente não tiver esse pensar diferente, esse confronto de ideias, a crítica a quem está no poder, vira um bando de... É um Deus nos acuda. Exato, vira uma Coreia do Norte, vira uma Venezuela, entendeu? Então, assim, eu também defendo a oposição e acho que a oposição é a base da democracia. Eu concordo. Tem que ter oposição, assim como concorrência, né, no mercado de trabalho tem que ter também. Exatamente. A concorrência leva à excelência. Mas o mercado de trabalho é engraçado você ouvir feminista, né? Elas, não sei o quê. Eu não vejo uma feminista brigando pra ter uma mulher numa mina de carvão, pra ter uma mulher... Falando nisso, né? vamos entrar num tema que tá super atual. Eu acompanho o seu Instagram e eu vi que você fez uma postagem que eu achei muito interessante. Você falou, onde estão as feministas do Sovaco Azul, lá no Rio Grande do Sul, ajudando, e não sei o quê. E eu vi que você está com uma participação muito sólida ali, né? Na ajuda nessa catástrofe que a gente teve no sul do país. E que está impactando o Brasil inteiro. Exato. Exatamente. Vocês percebem como o povo brasileiro é foda? Desculpa a palavra, mas... Gente, o pessoal se mobiliza, se une, junta esforço. E aí você vai ver alguns relatos, é óbvio, tem um monte de porcaria de fake news que as pessoas fazem, não sei porquê também, para atrapalhar no seu intuito. E tem da direita, tem da esquerda, tem de todos os lados.
Mas, assim, a via de regra, quem tá ajudando e tocando e salvando aquilo lá é o povo. É o Civil povo, salva povo. civil. Porque Um monte de empresário. até agora o governo tá só observando, né? Se não atrapalhando. Exato, Né? Em porque muitos dos ação- casos. Você vê aquela imbecil da Simone Tebet falando: agora não é a hora de mandar recurso pro Rio Grande do Sul. Não, agora é a hora de mandar recurso pro Lula e viajar pra puta que pariu. Sabe? É uma Ou coisa. pra de- Janja comprar uma bolsa Então assim. Louis Vuitton. Não, e essa Simone Tebet também é. Quem votou nela para presidente, meu Deus do céu, né? Todo mundo sabia que é uma. Enfim, vou ficar quieto para O não. balcão tá vermelho. Mas é isso, voltando ao Rio Grande do Sul. O que aconteceu? Desde o início dessa tragédia, eu tenho um amigo que está lá. Ele morava em Vinhedo. O apelido dele aqui em Vinhedo, inclusive, era Gaúcho. É o Paulo. E eu tenho republicado as postagens dele. Eu confesso que eu sempre, minha vida toda, na verdade tem uma frase que eu levo comigo que é assim: fora da caridade não há salvação. E ao mesmo tempo é o seguinte: o que a sua mão direita faz, a esquerda não vê. Não vê, Então exatamente. eu sempre ajudei muito, trabalhei muito, mas, cara, a pessoa quando ela precisa de ajuda, ela já tá fudida. Então pra que você vai explorar aquilo fazendo a merda de uma selfie? Péssimo. Então você é um babaca, Péssimo. você faz isso pra Aham. mim. E nessa história do Rio Grande do Sul, eu fiquei meio assim, porque eu falei, cara, eu nunca postei, nunca vou postar e tal. Mas nessa eu vi que se fez necessário. E mesmo assim eu fiquei meio... Querendo ou não, é uma forma de engajamento e Mas eu preferi, no estímulo. primeiro momento, postar o Paulo. Porque como ele tá lá e tal, eu preferi... Mas teve um momento que ele me ligou, ele falou: Malcolm, não dá... Isso já no primeiro, segundo dia, ali no comecinho. Malcolm, não dá pra esperar chegar caminhão de São Paulo até vocês fazerem as doações. O caminhão vindo, as pessoas estão precisando de água agora, de roupa agora, de material de higiene que estava precisando muito na época agora. Então, assim, me ajuda, vê se vocês conseguem mandar Pix, vou comprar as coisas aí, eu vou de algum jeito retirar, porque também não dava pra andar em lugar nenhum lá, tava tudo Não tem nem alagado, como porque ele eles tá irem, bem no comprar. epicentro, ele tá em Gravataí, que é do lado de Nossa. Porto Alegre, Nossa. do lado de Canoas, que tá completamente devastado. Então, a gente está ajudando desde o início. E aí ele fez um contato com o pastor dele aqui da Igreja Ruiz, o pastor Ivan, e o pastor abriu a porta da igreja. Lá eles pegaram um imóvel de um amigo que estava para alugar, o cara tirou, não vai mais alugar, nem, né? Com Nem tem a como. economia lá agora está totalmente arrebentada. Então ele tem um galpão grande que ele está recebendo os caminhões que a gente manda aqui de São Paulo, tem amigos mandando do Rio, de Minas, ele está recebendo lá e distribuindo. Por quê? Hoje mesmo ele postou um vídeo. As pessoas querem pegar alimentos, água e não sei o quê, e isso, eu não estou olhando a Globo Lixo, eu não estou olhando porcaria nenhuma dessa mídia esquerdista. Eu estou falando com um cara que está lá vivendo e sofrendo na pele. E aí ele até postou um vídeo de pessoas querendo retirar água, alimentos e tudo mais, e tem burocracia. Não, mas tem que ter... Ele está lá organizando com os amigos dele, e as pessoas que têm a necessidade... Elas mandam lá uma mensagem, ligam lá pro pessoal e eles já organizam. Então, Paulo, estou aqui no abrigo tal, tem 60 mulheres, a gente precisa de 60 kits de higiene feminino. Ó, a gente vai fazer, vocês vêm aqui e pegam. Acabou. Então, assim, são pessoas do bem trabalhando para as pessoas. Então, é aquilo que eu falo, o povo pelo povo. Desculpa, mas eu não vi nenhuma feminista agora lá, do sovaquinho peludo lá na água. Eu não vi a bandeirinha do LGBTQI, XY a mais lá. Sabe, é a turminha da lacração, porque é o que eu falo. Cara, eu conheço vários, inúmeros, tem familiares, pessoas gays, lésbicas, de direita, que, cara, só porque o cara é gay ou lésbico, ele tem família também. E a família tradicional, entre aspas, por quê? Porque ele acredita ali, ele tem a espiritualidade dele, ele acredita em tudo que a gente acredita, mas a orientação sexual dele é outra e tá tudo certo. Que cada um seja feliz do jeito que quer, sabe? Isso é uma babaquice, o que a esquerda tenta fazer. Foi muito engraçado, na última manifestação lá na Avenida Paulista, né, da pró-liberdade, que foi uma manifestação da direita, o que tinha lá do pessoal, né, de gay, de lésbica, de... Enfim, LGBTQIA+. desculpa, gente. Não é brincadeira, mas é isso. E os gays na manifestação lá fazendo, nossa, gente, olha como a gente está sendo hostilizado, esses caras de direita estão querendo matar a gente, não sei o quê. É uma grande bobagem isso. Eu acho que essa
essa parte da polarização deu uma parada agora, o Pavivi, Pavinato também deu uma, né? Pavinato é gay assumido e abraçou a direita e falou, gente, Holiday não também. tem essa aqui. Holiday também. Exato. E falaram, gente, não tem essa aqui. Eu acho que é a coisa de acabar com o mito da polarização, né? Que foi tão prejudicial para nós, né, brasileiros. Mas pra eles é assim, meu, se eu... Lá em São Paulo a gente tem uma vereadora lá que tem lá, fulana de tal, da causa feminista. Ela põe no nome dela. Então assim, é isso. Eu preciso falar bobagem pra um público que acredita na bobagem, eu vou falar dele, ele, dele, e vai ter um bando de Zé Mané que acredita nisso e vai votar em mim. E todos vão votar em mim, E hein? todos vão votar em mim, entendeu? Então assim... fomenta essa porcaria, porque o cara tá usando de uma artimanha, um modus operandi. Então ele fala assim, não, peraí, se eu for pro lado do bem aqui, das ideias, o construtivo, putz, isso aqui é muito concorrido, tem mais gente. Puta, tem meia dúzia de imbecil aqui que fala todos. Ah, então eu vou falar todos também, eles vão votar em mim. É isso, entendeu? É por aí que acontece. É exatamente isso. Inclusive, é muito importante ressaltar também, no ano passado eu fui selecionado dentre mais de 33 mil inscritos para a escola do Renova BR. O que é o Renova BR? Isso é muito importante para a molecada, para os jovens, para quem está vindo e se interessa por política. E é o nosso futuro, né, gente? Ou às vezes nem tem pretensão de sair candidato, mas quer ter uma formação, quer ser uma liderança, O Renova é uma escola, né? É uma entidade que tem por objetivo, ela é filantrópica, ela é custeada por doadores, então lá você tem cara que doa R$10 até cara que doa 1 milhão. A maioria dos doadores ali são... A maioria doa 1 milhão. A maioria são empresários. E o intuito deles ali não é formar o cara de direita, o cara de esquerda. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em formar e frisar valores como ética, moral, anticorrupção, democracia. E eles batem muito forte nisso. Inclusive, no último sábado de abril, eu não postei ainda, eu vou publicar um vídeo depois, a gente realizou uma ação aqui em Vinhedo, que o que a escola do Renova fez? Ela pediu para que todos os seus alunos, e se eu não me engano, acho que são em mais de 200 cidades do Brasil, espalhadas pelo Brasil, fizessem o dia de renovar. Então, todo aluno tinha que fazer uma ação social na sua cidade. E aqui em Vinhedo fui eu. E a gente fez uma ação social aqui voltada para o autismo, né? Para a causa autista, para o conhecimento do autismo, porque é uma bandeira tão importante, cada vez mais vem crescendo o número de autistas. Eu tenho caso na família e foi um dia muito bacana. A gente teve, junto com a Gi lá, que é uma querida lá do Save, a gente teve um treinamento ali para todos os voluntários que participaram desse dia de renovar. E a gente levou informações relevantes para a população nesse sábado, foi um sábado de manhã. A gente esteve lá na Praça da Capela e depois a gente foi para o centro, que são os 2 pontos de maior movimento na cidade. Então o Renova ele trabalha em cima disso, de formar um cara de bem e uma pessoa com conhecimento, sabe o que está falando, sabe o que está dizendo. Tem, assim, a gente brinca, né? Pô, o cara para ser qualquer coisa tem que fazer uma prova, né? Concordo com isso, pô. O cara para ser político, ele vai lá, direto a gente vê, né? O Joãozinho não sei da onde, enfim, não... Tiririca, pior que tá, não fica. Exato. É triste isso, né? Porque as pessoas precisam ser capacitadas. E o Renova trabalha em cima disso. Então, é óbvio, né? Como eu disse, foram mais de 33 mil inscritos e alguns selecionados. Então, quem quer participar, principalmente a molecada, se inscreve na próxima turma aí do Renova e tenta ser um dos selecionados. Você vai passar por uma série de provinhas. Depois que você for bem em todas essas provinhas, você vai ter uma banca. Aí a banca vai te avaliar. Então, é um processo bem interessante. Que bacana! Porque, assim, como a maioria dos doadores são empresários, e cara que está acostumado com o mundo corporativo, com compliance, então é um negócio muito sério, entendeu? O Renova é um negócio muito sério. A nossa primeira aula dessa turma, para vocês terem ideia, foi com o coordenador de campanha do Joe Biden dos Estados Unidos. Uau! Legal! Foi o cara que ajudou a eleger o Joe Biden. Então, assim, é realmente algo de muita valia para a nova geração. Qual que é a faixa etária? Nossa, eu ia perguntar isso agora. Amiga, olha, a tá partir vendo? de que idade? A gente já pensa, nós temos filhos. Já pensei Aí a nisso. gente pensa nisso. Não tem? Não tem? Gente, não tem limite de faixa etária.
Não tem. Porque, assim, conhecimento e a hora de começar e de querer mudar e de querer fazer... Não tem idade. Então, assim, é óbvio, a maioria são de uma faixa ali mais jovem, sei lá, De 20, pré-adolescente. 30, vai. Não, eu diria uns 20, 30, nessa tá. faixa de 20, 30. Mas tem pessoas lá com mais idade, sim. Entendeu? Tem senhoras, tem senhores com mais idade. Por quê? O cara deu um estalo lá e falou, eu preciso também aprender, renovar, me mexer. Foi lá, participou das provas, participou da banca e foi selecionado. Que bacana, então vamos pesquisar. Renova. Renova BR. Renova BR. É isso aí. E agora pausa pro nosso momento delícia, né, Lu? Isso, nosso momento de Anduioto, que é tão esperado em todos os episódios. Gente, olha esses brigadeiros maravilhosos. O melhor daqui de Vinhedo, né? É o melhor brigadeiro de Vinhedo. Se você ainda não conhece a Janduioto, vá até lá tomar um café, um lanche da tarde. É maravilhoso, Maravilhoso. né? O nosso convidado hoje, com certeza, vai se esbaldar aqui no nosso brigadeiro Gianduioto, né, Malcolm? É isso aí. A dieta não sofre, tá? Academia que lute amanhã. É isso. Você tem que malhar pra isso, Malcolm. É isso que a gente malha. Então, É pra isso que a gente lipa. Olá, doutor Rafael. É isso, doutor Rafael. Mas vamos pro nosso bate-bola agora. Tá preparado, Malcolm? Tô. A gente vai judiar de você agora. Manda bala que aqui não tem preguiça. Então, bora lá. Um sonho. Sem dúvida, viver num país mais justo. família é? Base. Acho que é uma resposta clichê, mas acho que é legal fazer um adendo, que eu vejo muita gente que tem uma puta família e é um puta lixo, e gente que não tem base nenhuma, não tem estrutura familiar nenhuma e é um puta ser humano, se tornou uma puta pessoa. Então a família, ela é a base, ela é o direcionamento, mas você precisa, né, tocar o barco aí sem mimimi, e depende mais de você do que da família. Boa. Deus. Tudo, literalmente. Eu vejo Deus em tudo, nas grandes coisas, nas pequenas coisas. Quem não vê... Deus é detalhista, né, Malcolm? Cara, Deus tá em tudo, Tá em tudo, literalmente. em todos Pega um os dia, você tá detalhes. lá na praia, você tá voando, pegando um voo, lá, só que fica olhando. Cara, Deus tá em tudo. Então, e é uma coisa que eu acredito muito, assim. Na minha vida, eu acredito em 3 pilares. O profissional, o pessoal e o espiritual. Então, se esses 3 pilares estão indo bem, você está bem. Quando um deles dá uma balançadinha, você já precisa parar, respirar, repensar e ajustar, senão você fica desestruturado. Verdade. Exatamente. Sucesso é? Sucesso para mim é uma consequência do seu esforço diário, da tua dedicação, do teu empenho, da tua disciplina, do teu trabalho. Sucesso é isso, é consequência de tudo isso. Se você tiver tudo isso, a soma de tudo isso, é inevitável o sucesso. É, quem planta colhe, né? É isso. Uma música. Putz, uma música que é muito é minha vida, eu falo. Quando eu ouço, eu me emociono, é My Way. Mas eu gosto dela na voz do Elvis. Sério? Que legal. Bacana. Eu curto também. Classicão. Uma inspiração. Tem minhas horas também de descontração. Sertanejo. De pagode, de sertanejo. Mas essa é uma que... É a música. É especial. Assim, a música é essa. E uma inspiração? Cara, uma inspiração, assim, a maior de todas, sem sombra de dúvida, é Jesus. O que esse cara fez aqui, o que ele deixou de ensinamento, que ele... Não tem como não ser a maior inspiração de todas. Se cada ser humano conseguir ser 0,5% do que ele passou aqui o mundo já vai ser transformado. Então, sem dúvida, a maior inspiração de todas é Jesus. Mas eu tenho algumas outras que eu gosto. No esporte, né? Eu sou muito envolvido com esporte, gosto muito de esporte. Para mim, é o Ayrton Senna. Acho que esse cara no esporte é um ídolo, foi muito doído quando o Brasil perdeu. E um outro cara como ser humano é o Chico Xavier. Eu acho que foi um ser humano incrível, que abriu mão da tua vida para viver em função dos outros. Ele escreveu, acho que, sei lá, quantos livros, milhões de cópias vendidas, e ele morreu pobrinho numa cama em Uberaba, porque ele, né, destinava tudo à caridade. Então, esse cara é um ET.
em nível de ser humano, de bondade. De evolução, né? Exato. Então, acho que são essas. Uma saudade. Putz, sem dúvida, meus avós. Já foram todos já. Eu, Dona Ivone, seu Orlando, que morava na Nova Vinhedo, a Dona Nair e o seu Luiz Magre, que morava no São Mateus. Esses o seu Luiz Magre eu tive menos convívio, eu era bem pequenininho quando ele se foi. Mas é engraçado porque eu perdi meus avós e eu estava na fase meio de adolescência, né? Adolescência meio que dá uma descolada, né, da família. Ele acha que é o dono da razão, ele está sempre certo e tal. E hoje, com mais maturidade e tal, acho que ia ser gostoso curtir meus avós. Muito bom. E o que o Malcolm de hoje falaria para o Malcolm de 10 anos atrás? Qual o recado? Nossa, essa é covardia. Essa é profunda. Essa é covardia, porque com a cabeça que a gente tem hoje, dar um recado pro cara de 20 e poucos anos é covardia. Mas eu só tenho a cabeça que eu tenho hoje, só sou o cara que eu sou hoje, porque eu vivi tudo que eu vivi quando eu tinha 20 e poucos anos. Senão eu não teria. Então, assim, eu aprendi muito com os erros e com os acertos. Então, eu me tornei o cara que eu sou por conta disso, de tudo que eu fiz também quando eu tinha 20 e poucos anos. Então, o que eu diria para o Malcolm de 10 anos atrás é: toca o pau, faz o que você tem que fazer, seja de verdade como eu sempre fui, nesse baile de máscaras que a gente vive. E é isso. E aproveite a vida, como eu sempre aproveitei muito. Então, continue no caminho. Continue a nadar, então. E é por isso que eu sou o cara que eu sou hoje. Porque eu vivi tudo que eu vivi quando eu tinha 20 e poucos anos. É isso aí. Malcolm, agora se posiciona, dá uma olhadinha para aquela câmera e deixa um recado para os nossos podvinhers. Tá. Bom, o que eu posso deixar de recado para vocês é o seguinte: o nosso mundo e o nosso país vive tempos difíceis, né? Tá todo mundo acompanhando. Mas a gente não pode desanimar, a gente não pode desistir, a gente não pode perder as esperanças. Porque para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. É isso. É isso, gente. Que lindo. Que podcast, hein? Esse foi recheado. Eu adorei. Eu também amei. Malcolm, a gente agradece muito a tua presença. Ficamos muito felizes, né? Muito honradas com a sua presença. Malcolm, porque ainda faltou muito assunto. Sim. E a gente deseja a você aí uma eleição de sucesso. Conte com a gente, né, Lu? Muito trabalho. Muito trabalho. Que você tenha muita sabedoria, seja muito próspero nas suas pretensões aqui na cidade e que ajude realmente a comunidade e que seja ouvido. Eu acho que esse é o desejo para todos os pré-candidatos, que sejam ouvidos. Sucesso sempre, Malcolm, e pode vir. Pode vir. Obrigado, gente.